Faltam 6 semanas para o Mr. Olympia e o nosso principal representante da Open pensou em desistir, está com a preparação atrasada. Nós vamos falar sobre isso e como isso afeta o meu Grêmio. Brincadeiras à parte, eu quero falar um pouquinho sobre essa passagem, né, do Ronnie Coleman na academia do Rafael Brandão, onde ele falou, né, sobre a sua preparação e que pensou em desistir, e nós vamos refletir um pouco sobre isso e se isso pode afetar a preparação do Rafael Brandão na sua segunda participação no Mr. Olympia. Então bora lá. Isso aqui são palavras do próprio Rafael, então caso vocês achem ruim, isso aqui não é a minha opinião, tá, pessoal? É o próprio Rafael Brandão falando que está atrasado. Então, o Ronnie Coleman ali na resenha. Como tá indo sua preparação? Tá boa? Você acha que tá adiantado ou atrasado? Atrasado um pouco. Né? Então, aqui, rapaziada, é o próprio Rafael Brandão falando que está atrasado, tá com a sua preparação atrasada. E aqui, isso se deve muito em questão da sua nova fase que ele está vivendo, né? Agora ele é pai, então ele está vivendo uma fase completamente diferente do que ele estava vivendo antes. E vamos falar aqui também sobre ele desabafando, né? Sobre ele ter pensado em desistir. Ele fala isso aqui também pro Ronnie Coleman. Aqui, ó, tô com o vídeo pronto para vocês e a gente vai ouvir o próprio Rafael Brandão falando sobre ter pensado em desistir. Ele estavam dando risada, tal, ele pede para baixar o som e ele vai contar essa história. Então parece que era realmente algo que ele queria falar, né? Que ele sentia que precisava colocar para fora. Então bora lá. This is crazy. I'm gonna Contar uma história. So, these last 3 weeks have been As últimas semanas difíceis, né? Que ele virou pai, né? Então é sobre isso que ele tá falando. really hard for me. Oh yeah? Because it's totally new life. Yeah. With the baby, with Oh, the yeah. wife. So Yeah. Meu bebê, minha I try to do my esposa. best as an athlete, as a husband, Yep. as a father, Yep. as a competitor, and wasn't easy. No. Não And tá sendo fácil essa nova fase. E eu vi algumas pessoas criticando, né? Falando que, mas ele tem tudo e tal. Mas, pessoal, cada um tem os seus BO, né? Então, cada um sabe o quanto que é difícil. Mesmo ele tendo uma vida bem confortável, digamos assim, né? Mas ainda assim é algo difícil, né? Ele não mudou completamente a forma com que ele tava vivendo, né? Em comparação às suas outras preparações. Então, tava sendo difícil para ele. this Always broke when you got a Yeah. Se ajustando. so Gotta this make last adjustments. Saturday No último and sábado, yesterday I was really bad with my mind. And yesterday before I go bed, I talked to tava God. mal, falei com Deus. Yep. I was like, Yep. I was about to say, okay, I'm not compete this year. I Oh, can't no. do this. You can do it. And I said, God, please let me know if I keep doing this and compete this year. Que ele falou que não estava bem, né? Com tudo que estava acontecendo e pediu um sinal a Deus. Obviamente vocês estão lendo aqui, mas só para facilitar, ele pediu um sinal a Deus do que ele deveria fazer. If I keep this year and come back next year. So let Então me know. mostre isso. And then when I wake up Acordei today, hoje, I received the word. message. recebi uma mensagem do Renan Hey, You can do it. I'm here with Ronnie. Yeah. You can do it. convidando para treinar. Okay. Thanks God. You tell me, you know. So Ele agradeceu, né? Entendeu essa mensagem do Renan como o sinal que ele tinha pedido a Deus. E, cara, é muito engraçado interessante como até os atletas de elite com grande poder aquisitivo, digamos assim, com recursos maiores do que a maioria de nós, né? Para se preparar, eles também enfrentam momentos de dificuldades, né? Ainda assim como dessas formas que mexem tanto com a rotina, porque a gente sabe que bodybuilding é rotina, é consistência, fazer aquilo fazer várias vezes, e você mexe a sua rotina, você prejudica a sua preparação. E ele estava falando sobre isso, de que tudo isso que ele estava vivendo estava dificultando, estava sendo difícil, ele pensou em desistir,
mas esse encontro que ele teve com o Ronnie Coleman, né, esse treino foi um sinal para ele para não desistir, né? Então isso foi muito legal. Então ele tava um pouquinho, o Rafa tava um pouco afastado aí, né, das redes sociais, obviamente, né, por tudo que tá vivendo, mas a gente via ele também aparentava, né, aparentava, isso aqui eu não tô falando que é o que ele tava fazendo, mas a visão que as pessoas que estão de fora não tinham é que a preparação dele não tava tão focado quanto ele tava semanas antes, né, do nascimento da sua filha, ou por exemplo, em comparação ao Arnold Ohio. E aí que eu vou mostrar pra vocês agora, ele falando que voltou, o que ele fez, né, depois daquele encontro lá com o Ronnie Coleman. Ele vai falar aqui que ele pediu uma semaninha aí de folga, digamos assim, das gravações. E vamos lá. Mano, treino direto e tal. Falei, Lucas, vai. Se vira. Se vira aí, faz umas gravações por fora, quero essa semana pra mim, tá ligado? Chegar aqui, coloquei meu som, treinando. Puta, foi bom pra caramba, mano. Foi bom, sinto saudade de fazer isso. Esse trabalho que a gente faz aqui de gravar vídeo não é por nós, é mais por vocês, pra poder mostrar uma parte da preparação. Só que, velho, chega uma hora que cansa, tá ligado? Chega uma hora que você só quer paz, treinar ali sossegadinho, voltar às suas origens. Então eu tirei essa semana aí pra fazer essa reconexão. E foi bom pra caramba, mas estamos de volta com as gravações. Isso aí, então, o que ele fala? Depois de tudo que ele viveu aí com o Ronnie Coleman, né, com a visita dele, treinando junto, ele tirou uma semana pra se reconectar, né, se reconectar com a preparação. Ele não estava tão focado, né, pelo menos é o que dá a entender, e tava pensando em desistir, e ele mesmo falou, tá, rapaziada, então tudo que eu tô falando aqui são coisas que ele falou, eu não tô inventando. Então antes que de repente vocês comentem, mas eu acho que ele tava focado sim, que, enfim, ele tava falando, ele falou sobre isso, ele desabafou sobre ter pensado em desistir e falou abertamente que a preparação dele tá um pouco atrasada, mas ele tirou uma semana, não de folga, mas como ele falou, para se reconectar com a preparação, com o seu treino. Então foi uma semana que ele botou o som alto, sem gravações, foco totalmente no treino. O Neil Hill, algumas semanas atrás, tinha dado uma chacoalhada também nele nesse sentido, né? Ele falou um pouco sobre isso, de que o Neil iria continuar, entre aspas, né, com as minhas palavras, enchendo o saco. E, cara, parece que agora realmente ele tá com a cabeça na preparação. Não que seria errado ele achar que fosse mais importante agora nesse momento ele focar em ser pai. Mas, cara, num esporte como o bodybuilding, você deixar de competir no Mr. Olympia, porque ele não ia voltar para um foco numa preparação, né? Não é que ele ia fazer um off-season agora, não sei o que. Não, ele estaria perdendo ali algum tempo ali de evolução, né? Seja competindo, que a gente sabe que isso amadurece o físico do atleta, ou de um off-season, que a gente sabe que provavelmente não seria o que ele faria, não um off-season da forma com que a gente espera, né? Ali treinando pesado, tal, buscando adicionar massa muscular, né? Pelo menos é o que eu imagino. Então, ele tá focado agora, faltam 6 semanas, e o que isso pode mudar? O que nós podemos ver de diferente no Rafael Brandão por causa de tudo isso que aconteceu? Tem grandes chances da gente ver um Rafael Brandão sem estar no seu 100% no que tange a condicionamento. A gente sabe que ele chega bem condicionado, bem seco, né? No Arnold Ohio ele mostrou seu melhor físico. Então corre um grande risco, não quer dizer que vai ser o desfecho, mas corre grande risco dele não estar no seu 100%, dele estar ali no palco e falar, poxa, faltava mais uma semana, sabe? Foi aquelas 2, 3 semanas que ele perdeu, que não fez ele chegar ali no seu 100% na questão de condicionamento. A gente sabe que o Rafael Brandão, em poucas semanas ele muda, então o Neil Hill já deve ter mudado ali a preparação, já deve ter recalculado a rota, então eles vão fazer o máximo possível para que nessas próximas semanas, que talvez eles irão fazer um processo ali de contest, né, de secar, mas de repente um pouquinho menos desgastante, talvez já muda, talvez a curva já de ser, ia falar de
de seca, né? De quanto que ele precisa secar, já vai ser mais drástico, né? Já não vai poder ser um processo tão agradável quanto poderia ser, né? Se ele tivesse aproveitado aí essas 3 semanas. Eu não tô falando que ele não tava fazendo o trampo, tá, rapaziada? Mas ele mesmo falou que tá um pouco atrasado. Então, ele vai precisar dar uma acelerada, ele vai precisar passar por fazer mais carbo baixo, provavelmente, talvez fazer um pouco mais de carga, de cardio, e ali sim equilibrar e talvez consiga ali chegar no seu melhor condicionamento, e talvez essa motivação a mais de ter treinado com o Ronnie Coleman, de tá com a sua filha, né, pode de repente também servir como uma motivação extra, né, nada impede desse ser o melhor físico da vida do Rafael Brandão, por tudo isso que ele viveu, né, isso se tornar uma motivação. Mas falando aqui sendo pé no chão, é uma grande probabilidade de a gente não ver ele ali no seu 100%, né? Eu acredito que depois do Olímpia ele não deve emendar uma competição e buscar já uma vaga, né? Ele deve querer descansar e aproveitar ali com a sua filha. Mas eu acho que chegando num ótimo condicionamento ali, ele já pode ali brigar muito perto ali de um top 5, um top 6, top 7, né? Então, o que já seria muito bom, que já seria uma grande evolução. Lembrando que alguns nomes ali estão voltando, né? Por exemplo, como Nick Walker, então é uma colocação a menos que ele poderia ganhar, não que ele venceria o Nick Walker, né, isso que eu tô falando, mas infla mais ali, coloca mais pessoas dentro do top 5 e distancia ele, né, então a gente vai ter Andrew Jacked, Nick Walker, Hadi, Derek, Dauda, então ali já faz um top 5 que é complicado imaginar ele vencendo esses caras, então mas ele ali dentro de um top 6, top 7, ali brigando por essas colocações já vai ser incrível. Então, se isso vai afetar a preparação do Rafa? Provavelmente sim. Mas ele pode recuperar com certeza, e se ele tá focado, ele vai conseguir fazer isso. Então, calma, torcedores, vamos aí apoiar o Rafael Brandão, torcendo para que ele consiga apresentar o melhor físico possível, né, aí nessas próximas 6 semanas, então deveremos ver ele acelerando para valer, botando o pé lá no fundo do acelerador para secar, né, principalmente nisso, e essas próximas semanas a gente vai ver o Rafa realmente se transformando, e aí 1, 2 semanas antes do Mr. Olympia a gente vai conseguir ter uma percepção real do tipo de condicionamento que ele vai conseguir trazer. Questão de volume, acho que ele não deve ter grandes prejuízos, a gente sabe, ele ficou uns dias ali meio doente, né, parece, se eu não me engano, mas que ele não esse tempo ali meio não chove, não molha, né, não sabia se desistir, se estava 100% focado, pode ele ter um prejuízo em questão de volume, né, ou pelo menos de densidade muscular. Mas eu acredito que ele vai conseguir recuperar, sim, todo esse tempo. Mas vamos ver tudo que vai acontecer. E qual é a sua opinião a respeito sobre isso, sobre o Rafael Brandão no Mr. Olympia 2024? Deixa a opinião de vocês, vejo vocês na próxima. Valeu e até mais.